Olá, pessoal. Continuando, então, o nosso capítulo 17. Na aula anterior, a gente... Deixa eu pegar aqui meu laser. Isso. Na aula anterior, a gente mostrou, então, que como é que seria a energia interna para um sólido usando a estatística quântica, né? Vimos a noção dos fonos, dos quantos de vibração da rede e uma expressão geral, então, para o calor específico, seguindo essa expressão. Vamos olhar aqui agora dois limites importantes. Vamos começar com o limite de altas temperaturas. Altas temperaturas significa que o beta, a gente vai interpretar que o beta é muito menor, ou seja, que é 1 sobre kBt, é muito menor do que H cortado ômega S. Então, energia térmica, né, é maior do que qualquer uma dos modos normais. Né? O valor de kBt é muito maior do que H cortado ômega S. Né? Todos os modos, se a gente olha aqui, né, como o beta é um número muito pequeno, essa exponencial vai ser um número pequeno, então a gente vai ter, vai ser próximo de zero, né? Vai ser um número muito pequeno e a gente tem, então, um NS bastante grande. Né? Então, todos os modos são altamente excitados, ou seja, todos os NKS são grandes. E aqui a gente pode comparar se a gente fizer, por exemplo, o gráfico, né, aqui, expandindo aquele gráfico que eu já tinha mostrado para vocês, em que a gente pega desde beta pequenininho até beta grandão, né? Aliás, temperatura, aqui embaixo está a temperatura, desculpa, já está 1 sobre kBt, né? Então, a gente pega desde temperatura pequenininha até temperatura muito alta e a gente vê o comportamento da curva, né? Então, você vê que a tendência é o N crescer muito à medida que a temperatura vai aumentando, faz sentido. Ou seja, à medida que eu aumento a temperatura, eu estou fornecendo energia térmica, eu tenho, do ponto de vista das vibrações da rede, eu estou populando os modos de vibração. Né? Então, o beta H cortado ômega S, ele é muito menor do que 1. Né? Se isso aqui acontece, porque beta é o inverso da temperatura, se a temperatura é alta, o beta é pequenininho, então beta H cortado ômega S é muito menor do que 1. E nesse caso, a gente pode expandir 1 sobre a exponencial e elevado a x menos 1 para x pequeno, a gente faz uma expansão que é basicamente expandir a exponencial aqui embaixo e depois fazer uma expansão desse termo e a gente obtém, então, essa expansão para o caso em que 1 sobre e elevado a x menos 1 para x pequeno, ele tem, então, esse tipo de comportamento. Se a gente substitui a série que a gente obteve para altas temperaturas, né, na expressão para o calor específico, e aqui é mais um exercício da lista para vocês, a gente vai ficar com uma expressão que pode ser dividida no valor de Dulong-Petit mais uma correção de altas temperaturas, e essa correção de altas temperaturas, ou seja, a importância relativa delas, né, que é ΔCV sobre o valor de Dulong-Petit, ele tem esse tipo de comportamento, menos h ao quadrado 12. Então, primeiro, é uma contribuição que diminui o valor previsto por Dulong-Petit, que seria o valor baseado na estatística clássica. Né? Então, que é o que a gente vê, né? A curva, à medida que a temperatura é alta, aquele gráfico que foi mostrado na aula passada, né? Eu devia ter colocado aqui. À medida que a temperatura vai crescendo, a curva parece que tende, mas não é muito claro que existe uma tendência para o valor de Dulong-Petit. E, na verdade, o modelo da estatística quântica, usando a estatística correta, a estatística de Bose-Einstein, para as vibrações da rede, a gente obtém que realmente tem um termo aqui que faz com que o calor específico de altas temperaturas seja menor do que o valor esperado
segundo a estatística clássica, né? E, inclusive, a gente tem aqui qual é a dependência, né? Como é que o calor específico se aproxima, então, do valor, de um valor constante, né? Com uma lei do tipo 1 sobre T ao quadrado, tá? Muito bem. Para a gente entender melhor isso aí, vamos fazer uma aproximação que é considerar um cristal grande, de forma que o N é grande, quer dizer, vamos pegar um pedaço macroscópico de um sólido cristalino, por exemplo, se eu pego 1 centímetro cúbico de praticamente qualquer sólido, eu já tenho 1 mol, pelo menos, né? Então eu já tenho da ordem de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, né? Ou, se é um sólido monoatômico, átomos, né? E o que significa que eu vou ter um valor de um número muito grande de N, portanto, um número muito grande de valores permitidos, ou de vetores K permitidos dentro da primeira zona de Brillouin. Como a primeira zona de Brillouin, o tamanho dela está associado com o verso do os parâmetros de rede estão associados com 4π sobre A, né? 4π sobre A, 4π sobre B, 4π sobre C, grosso modo, essa é a ordem de grandeza. Então, os parâmetros de rede são pequenininhos, então nós vamos ter um intervalo razoavelmente pequeno para um número muito grande, e a gente faz aquela aproximação que a gente fez da somatória para uma integral, né? Converte a somatória em K numa integral que a gente fez no capítulo 2, que é converter a somatória, ela já tem 1 sobre o volume aqui, né? Se a gente voltar lá na expressão, ela já tem, o calor específico já é por volume, né? Então ela já está preparadinha para a gente fazer a somatória em Ks aqui, ao invés de fazer a somatória em KS, nós vamos fazer a integral, então, convertendo isso na integral em dk, né? E aí a gente tem, então, essa expressão para o calor específico que a gente pode utilizar nesse limite de que eu tenho um sólido cristalino grande, tá? Quando a temperatura é baixa, os modos que têm energia ωs maior do que kBt não contribuirão para a energia interna e nem para o calor específico. Lembrar que o modo que, como é que fala, a lei que rege o número de fônons em cada um dos estados é a lei de Bose-Einstein, né? Então, se a energia térmica é muito pequena comparado com a energia de um determinado modo, então, para um determinado modo, se a energia térmica é pequena, o N vai ser 0, né? E os 3 modos acústicos são aqueles que têm dependência de ωs vai a 0 quando K vai a 0, né? São aqueles que tem aquele comportamento do tipo linear, né? Indo a 0 na origem da primeira zona de Brillouin, né? Então, esses modos acústicos, independente da temperatura, eles sempre vão fornecer modos de vibração que teriam energia suficiente para preencher, para ter algum grau de preenchimento. Os modos óticos, por outro lado, eles não devem ter uma contribuição muito grande em baixa temperatura, né? Então, bom, e agora, obviamente, esqueci de falar que a gente agora está no limite de baixa temperatura, né? A gente saiu do limite de altas e estamos no limite de baixa temperatura. Esqueci de comentar, né? Desde o slide passado, a gente já estava começando a falar, aqui é o limite de altas temperaturas, encerrou aqui é o limite de baixa temperatura. Desculpa, gente. Bom, então, no limite de baixa temperatura, os modos óticos, então, eles não devem contribuir, né? Então, nós vamos fazer a seguinte aproximação adicional. Primeiro, nós vamos desconsiderar os modos óticos na soma sobre os S. Mesmo no caso que eu tenho um sólido poliatômico. Num sólido monoatômico, a gente não tem os modos óticos, porque lembra, a gente viu no capítulo passado que os modos óticos são aquelas vibrações internas da molécula, né? Que seria da unidade básica que eu preencho cada ponto da rede de Bravais. Então, esses não vão contribuir quando eu estou no limite de baixas temperaturas. E a relação de dispersão,
para baixas temperaturas, em que eu vou considerar somente os Ks próximos da origem, né, a frequência ela pode ser escrita como uma dependência linear, né? Como um certo CS de K vezes o K, onde esses CS aqui, eles são as velocidades de fase, então, dos diferentes modos. A integração, então, sobre os estados na primeira zona de Brillouin pode ser substituída por uma integral no espaço todo, porque no limite de baixas temperaturas, somente os modos com energia, né, H cortado ômega S é que vão contribuir mesmo. Então, no fundo, eu vou estar somando zeros, né? O NS, se eu fizer uma integral em todo o espaço K, o que eu vou estar fazendo é somando zeros, né? Porque para Ks muito maiores, se eu estiver me afastando do centro da zona de Brillouin, a frequência aumenta, a energia associada ao quantum de vibração aumenta, mas como a temperatura é baixa, o NS vai ser zero, então eu vou estar na integral que eu vou ter que resolver, que é essa aqui, né? Cadê? Nessa integral aqui, esse termo aqui de baixo, que é o 1 sobre N, né? Que é o NS, ele já dá conta e esses modos, então, eles passam a não contribuir. Então, eu posso fazer uma integral no espaço todo e essa aproximação aqui é uma integral que vale para baixas temperaturas e que, na prática, significa substituir a lei de dispersão, por exemplo, dos fônons ou dos modos de vibração por uma lei de dispersão desse tipo, né? Porque a gente vai considerar que o ômega varia como uma constante, que só depende do modo em si, vezes o módulo de K. Então, varia linearmente aqui. E vou fazer uma integral no espaço todo. Então, eu vou fazer, no fundo, uma integral como se isso aqui fosse uma linha reta, né? Saindo, então, da origem aqui. Então, eu estou substituindo esse conjunto de curva de dispersão por esse conjunto de curva de dispersão para temperatura muito baixa, né? O que é que significa temperatura muito baixa? Daqui a pouco a gente vai conversar. Então, nós temos que fazer essa integral, e agora, como a energia, né, do módulo só depende do módulo de K, eu posso fazer essa integral numa integral em coordenadas esféricas, né, em que o elemento de volume, então, dk é K2 de Kzinho de ômega, e nós vamos chamar esse conjunto aqui de X, né? Então, vou separar, aqui eu tenho um termo que vai depender da direção, né? Que depende ainda do d ômega, que fica nessa integral. Fazendo a substituição de variáveis, então, eu apareço com uma integral aqui em x de 0 a infinito, e essa parte aqui que eu precisaria conhecer como é que são os CS, né? Ou seja, como é que é a dependência de cada modo quando ela vai para dos três modos óticos, né? Aliás, desculpa, dos três modos acústicos, como é que é a dependência deles à medida que o K tende para a origem, né? Então, vamos deixar aqui por enquanto indicado. Mas essa expressão sai da substituição, né? Faço a troca de variáveis e na hora de fazer a troca de variáveis, eu tenho que levar em conta aqui que eu tenho que fazer uma troca do dk pelo dx, né? Então, por isso que aparecem essas outras constantes, né? Esse termo aqui, se eu conhecer como é que são os CS, ele vai dar um número. E nós vamos chamar de 1 sobre c ao cubo, porque é alguma coisa do tipo 1 sobre a dimensão, né? Aqui é elemento de volume, aqui é número, então a dimensão é do tipo 1 sobre velocidade ao cubo. Então nós vamos chamar, vamos dizer que isso aqui vai dar como se fosse uma média, né? Uma contribuição média das velocidades dos três modos acústicos do sólido próximo da origem, né? Então, de formas que para o calor específico a gente vai ter uma expressão desse tipo
e que vai depender agora dessa integral de 0 ao infinito. Essa integral aqui, ela é tabelada, ela pode ser resolvida e essa integral definida, ela dá π² sobre 15, de forma que o calor específico, então, no limite de baixas temperaturas, é dado por essa expressão. E se a gente deriva, então, agora, isso aqui é constante, né? A única dependência com a temperatura vem daqui. Então, rearrumando as constantes, a gente obtém essa expressão. E se a gente deriva, e aí aqui é que vem um comentário que a gente já fez lá em Sommerfeld, que o calor específico da rede, ele tem um comportamento do tipo I a 0, né? Com T ao cubo, né? Então o calor específico que vem da vibração da rede zera com o componente T ao cubo, e por isso é que em temperaturas muito baixas, o calor específico eletrônico pode ser determinado, porque o comportamento do calor específico eletrônico é do tipo, depende de T, né? Tá certo? Muito bem, então com isso a gente tem o limite de altas e baixas temperaturas, e a questão é como é que fica a região intermediária, né? E é exatamente o que a gente vai fazer na próxima aula, que é o modelo de Debye. Então, até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado.